Existe um tipo de derrota que dói mais do que qualquer outra. Não é aquela em que o inimigo te surpreende. É aquela em que você mesmo cavou o buraco, escolheu o lugar, pegou a pá e aí tropeçou direto dentro dele. É exatamente isso que está acontecendo com a família Bolsonaro agora. E o timing não poderia ser mais cruel, porque estamos a menos de 2 meses do primeiro turno. O plano era simples na cabeça deles: usar a influência com Donald Trump para criar uma pressão econômica sobre o Brasil, forçar o governo Lula a recuar nas investigações contra Jair Bolsonaro e ainda transformar tudo isso em capital eleitoral para Flávio. Mostrar para o eleitorado bolsonarista que eles tinham um aliado poderoso, que tinham acesso ao homem mais poderoso do planeta, que eram capazes de mover peças em Washington enquanto o Lula tentava sobreviver politicamente em Brasília. Só que não foi assim que a história se desenrolou. O que era para ser uma demonstração de força virou uma sequência de constrangimentos. O que era para intimidar o governo acabou dando ao Lula exatamente o cenário que ele precisava para entrar numa negociação com posição dominante. E enquanto tudo isso acontecia no campo diplomático, a Polícia Federal foi avançando em investigações que ligam Flávio Bolsonaro a facções criminosas, a esquemas financeiros bilionários e a uma rede de aliados que foi sendo desmontada um por um, como peças caindo num dominó que ninguém consegue parar. Isso é o que vamos destrinchar aqui. Cada peça desse tabuleiro, cada movimento que deu errado, e o que ainda está por vir, porque a história está longe do fim. Para entender onde estamos hoje, precisa entender como chegamos aqui. Tudo começa no início de 2025. Quando Eduardo Bolsonaro decidiu transformar Washington num palanque político para o bolsonarismo. Ele foi para os Estados Unidos, ficou meses lá e passou a articular pressão econômica contra o Brasil como forma de defender o pai, que enfrentava julgamento por suposta tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 2022. A lógica era simples. Se Trump colocasse o Brasil num canto economicamente, o governo Lula seria pressionado a recuar nas investigações, ou, pelo menos, a pagar um custo político alto por mantê-las. Trump entrou no jogo. Ele começou a fazer declarações públicas, chamando o julgamento de Jair Bolsonaro de caça às bruxas, comparando com as suas próprias batalhas jurídicas nos Estados Unidos, e passou a sinalizar que o Brasil pagaria um preço por isso. A família Bolsonaro comemorou como se tivesse vencido a guerra antes de qualquer batalha. Os bonezinhos vermelhos apareceram, o Make America Great Again foi exibido com orgulho e a mensagem implícita era clara: eles estavam do lado certo do poder. O problema é que o poder tem um custo, e quem paga raramente é quem articulou. Em julho de 2025, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, citando explicitamente o julgamento de Jair Bolsonaro como motivação. A medida pegou o governo brasileiro de surpresa e criou uma crise diplomática real. Mas, já naquele momento começaram a aparecer as rachaduras no plano bolsonarista. Primeiro, porque as tarifas não eram pagas pelo governo brasileiro, eram pagas pelo consumidor americano que quisesse comprar produto brasileiro. O açaí ficou mais caro nos Estados Unidos, não no Brasil. Segundo, porque o governo Lula já havia diversificado mercados e a dependência das exportações para os ICMS era muito menor do que a narrativa bolsonarista queria fazer parecer. Mas a lógica política contava mais do que os números econômicos. E politicamente, a imagem criada era a de que a família Bolsonaro havia convidado uma potência estrangeira a pressionar o próprio país. Não era uma boa imagem num ano eleitoral.
O Lula reagiu com a calma de quem sabe que o tempo está do seu lado. Disse que estava disposto a negociar, mas não em qualquer condição. Disse que o Brasil tinha soberania. Deixou claro que retaliaria se necessário. E depois esperou. Porque o Lula entendeu antes de qualquer um que essa jogada tinha uma data de validade curta e que o melhor a fazer era não resolver o problema cedo demais. Mas o que ninguém esperava era a velocidade com que o próprio sistema americano começaria a trabalhar contra Trump e, por tabela, contra a estratégia bolsonarista. Existe um princípio básico no direito americano que Trump parece ter decidido ignorar. O presidente não pode criar impostos sozinho. O Congresso é quem tem essa prerrogativa. E quando Trump passou a usar decretos executivos para impor tarifas a países específicos, ele estava pisando num terreno que o sistema jurídico americano não ia tolerar por muito tempo. Em fevereiro de 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma tacada histórica. Decidiu que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a IEPA, que Trump estava usando como base legal para suas tarifas, não autorizava o presidente a impor unilateralmente tarifas sobre parceiros comerciais. A decisão foi clara. O que Trump estava fazendo era ilegal. Trump chamou os juízes de desleais e foi lá colocar tarifa de novo, dessa vez usando uma base legal diferente, a seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Nova rodada, nova justificativa jurídica, mesmo resultado prático, tarifas voltando a afetar o Brasil e dezenas de outros parceiros comerciais. E aí, chegamos à semana passada. Na segunda-feira, 3 de agosto, um grupo de 25 estados americanos governados por democratas entrou com ação judicial no Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos, em Nova York, para derrubar essa nova rodada de tarifas. Oregon, Nova York e outros 23 estados argumentaram que a nova base legal é tão inválida quanto a anterior, que a investigação que serviu de pretexto foi apressada e tendenciosa desde o início, e que usar o chamado trabalho forçado como justificativa é apenas um esforço para reembalar tarifas que já foram consideradas ilegais. 25 estados. Isso não é uma ação marginal. Isso é metade do mapa político americano se unindo para ir na jugular da política tarifária de Trump. E agora vem a parte que interessa diretamente ao Brasil. Esse processo vai demorar. Estima-se entre 2 e 6 meses para uma decisão definitiva. 2 meses. O primeiro turno das eleições brasileiras é em outubro. Isso coloca a resolução judicial americana exatamente dentro da janela eleitoral brasileira e muda completamente o poder de barganha do Lula numa eventual negociação com Trump. Mas tem mais um fator que poucos estão calculando. Trump sabe que vai perder. Ele já perdeu uma vez, voltou com nova estratégia, e agora os estados estão lá de novo, com argumentos ainda mais fortes. Uma derrota judicial sequencial, às vésperas das eleições americanas de novembro, é um peso político imenso. E Trump tem outra razão para querer resolver isso antes. As eleições de meio de mandato americanas estão no horizonte e as pesquisas mostram que os republicanos devem perder a maioria na Câmara. Uma Câmara de oposição pode tornar a vida do presidente extremamente difícil. Isso cria uma janela de negociação que o Lula está esperando com paciência cirúrgica. Tem uma coisa que os críticos do Lula nunca conseguiram tirar dele: a capacidade de ler uma negociação política. E a forma como ele está conduzindo esse impasse com Trump é um estudo de caso em paciência estratégica. Desde que as tarifas voltaram a aparecer, o Lula foi pressionado por setores da imprensa a acelerar as negociações,
a fechar um acordo rápido, a resolver o problema antes que causasse dano econômico maior. Ele não fez nada disso. Ficou em silêncio estratégico, deixou os assessores falarem de canais abertos e esperou, não porque fosse lento ou porque não soubesse o que estava fazendo, mas porque entendeu que o valor de um acordo com Trump não é o mesmo em julho de 2026 e em setembro de 2026. Em setembro, a 6 semanas do primeiro turno, o Lula anunciar que negociou com Trump e derrubou as tarifas é uma vitória eleitoral de magnitude enorme. É a prova concreta de que ele governa, de que tem trânsito internacional, de que protegeu a economia brasileira. Em julho, o mesmo resultado seria apenas resolveu um problema que o Flávio criou. O timing transforma o mesmo fato em narrativas completamente diferentes. E o Lula conhece isso melhor do que qualquer político brasileiro vivo. Tem um precedente que vale lembrar. Em 2025, quando a primeira rodada de tarifas foi imposta, muita gente duvidou que o Lula conseguiria reverter a situação. A narrativa dominante era a de que Trump tinha mais a ganhar mantendo a pressão do que cedendo. O Lula foi à Casa Branca para uma reunião que deveria durar meia hora. Durou 3 horas. E quando saiu, as tarifas tinham caído. Trump depois falou que foi amor à primeira vista. É difícil para qualquer político resistir ao Lula numa negociação direta. Isso não é elogio vazio, é observação política. O homem tem uma capacidade singular de encontrar o ponto de vaidade do interlocutor e trabalhar em cima disso. Com Trump, a lógica seria a mesma. Você tira as tarifas. Eu digo que o Brasil e o EUATA chegaram a um acordo histórico. Você aparece como o grande negociador que resolveu o conflito. Eu apareço como o presidente que protegeu o país. Ganha-ganha. E de quebra, quando o caso chegar à Suprema Corte Americana, não tem mais nada para julgar. Pelo menos no que diz respeito ao Brasil. Para Flávio Bolsonaro, esse cenário é uma catástrofe. O tarifaço, que deveria ser seu troféu eleitoral, a prova de que a família tinha acesso e poder, pode virar a maior derrota simbólica da campanha. E não há como controlar o timing disso, porque o timing está nas mãos de Trump, de Lula e do judiciário americano, não nas mãos dele. Enquanto o cenário externo desmorona, o cenário interno da campanha de Flávio não está em muito melhor forma. O plano para a vice-presidência parece simples no papel. Encontrar uma mulher de perfil técnico e moderado que ajude a suavizar a imagem de Flávio com o eleitorado feminino, que historicamente resiste ao bolsonarismo de forma mais intensa do que o eleitorado masculino. O nome que concentrou as atenções foi o de Daniela Marques, economista, ex-presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo de Jair Bolsonaro, filiada ao Republicanos. Ela participou diariamente das reuniões da pré-campanha. Coordenou a elaboração do programa econômico. Integrou o grupo responsável pelas propostas para as mulheres. Na prática, já estava funcionando como a vice de fato, só que sem o título oficial. O problema é que o título é o que importa no dia 15 de agosto, quando fecha o prazo para registro de candidaturas no TSE, e o Republicanos decidiu manter neutralidade na eleição presidencial. O que significa que se Daniela Marques quiser entrar na chapa como vice, precisaria ou sair do partido ou convencer o partido a abrir uma exceção, o que até agora não aconteceu. No dia 4 de agosto, ontem, Flávio deu uma entrevista ao portal O Antagonista e disse que gostaria muito que ela fosse sua vice, que ela tem diversas qualidades muito além da economia, que ela se encaixa em qualquer lugar e que ainda tem 15 dias de novela antes de anunciar o nome. 15 dias. O prazo é 15 de agosto. Estamos no dia 6. A conta fecha. A questão do Republicanos não é acidente.
É o resultado de um processo que vem se acumulando há meses. Quando Flávio articulava sua candidatura no começo do ano, tinha como certa a aliança com 3 partidos: o Progressistas, o União Brasil e o Republicanos. Essa era a base que sustentaria a candidatura. Até o dia 4 de abril, quando fechou o prazo para a mudança de filiação partidária, Flávio acreditava, com 100% de convicção, segundo relatos de bastidores, que esses 3 partidos estariam na sua coligação. Por isso, não havia necessidade de mover Daniela Marques para o PL. Ela estava no lugar certo. E aí o Ciro Nogueira entrou em cena e os planos começaram a desmoronar. Flávio havia cogitado o Ciro Nogueira como vice antes de Daniela Marques. Mas o Ciro acumulou escândalos. Foi alvo de operação da Polícia Federal no caso do Banco Master. Foi criticado publicamente pelo próprio Flávio após a operação. E a relação entre os dois azedou de forma irreversível. O Progressistas, partido do Ciro Nogueira, saiu da órbita de Flávio. O União Brasil, que também vinha se distanciando, acabou seguindo o mesmo caminho. E os bastidores dizem por quê. Caciques desses partidos têm conexões com a Polícia Federal. E eles estão sendo avisados por fontes próximas às investigações. Mais coisa está vindo contra Flávio. Quem estiver ao lado dele quando isso acontecer, vai se contaminar junto. É o tipo de recado que não precisa ser dito 2 vezes para um político experiente. O resultado? Flávio chega a 10 dias do prazo sem vice confirmada, sem a coligação que planejava, e com o nome que queria impossibilitado por uma decisão partidária que ele não tem como reverter sozinho. O Rio de Janeiro é o berço político da família Bolsonaro. É o estado onde Flávio foi senador, onde Jair construiu sua base, onde o bolsonarismo tem raízes mais profundas do que em qualquer outro lugar do país. Era para ser o palanque mais sólido da campanha presidencial de Flávio. Virou o seu maior pesadelo. A história começa a se complicar de forma sistemática. Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro e aliado histórico da família, foi alvo de operações da Polícia Federal em sequência. Na primeira semana de operações, ainda havia quem dentro do PL defendesse mantê-lo na chapa. Na segunda semana, ficou claro que era insustentável. A candidatura ao Senado que Castro ocuparia acabou deixando um buraco na chapa que o partido ainda está tentando tapar. Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e presidente do União Brasil no Rio de Janeiro, era um dos nomes considerados para preencher esse espaço. Era uma liderança importante da Baixada Fluminense, região estratégica eleitoralmente. Até que uma operação da PF encontrou um fuzil no carro dele. Não qualquer fuzil. O tipo de armamento que aparece consistentemente apreendido com integrantes de facções criminosas. Canella foi preso em flagrante. A candidatura ao Senado que ele poderia ocupar ficou em aberto. E então tem o caso de Rodrigo Barcelar, cujo celular, segundo relatos de fontes próximas às investigações, é descrito como um escândalo. Um único aparelho que abriria, segundo essas fontes, mais de 10 novos inquéritos contra metade do Rio de Janeiro político. O padrão vai além dos nomes individuais. A Polícia Federal, em suas investigações, foi identificando uma rede de candidatos apoiados por Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro que tinham conexões com organizações criminosas. Não é uma acusação isolada e não é apenas uma investigação. São múltiplas frentes, múltiplos nomes, múltiplas operações e um fio que, quando puxado, parece sempre levar ao mesmo lugar. Douglas Ruas, o candidato ao governo do estado escolhido pessoalmente por Flávio, foi oficializado na convenção do PL no fim de julho. Mas, já na época da convenção, aliados admitiam em privado que a situação estava complicada
e que apostavam na possibilidade de uma nova operação antes das eleições. A pergunta não era mais se, era quando, e quanto antes do dia 16 de agosto. Por que o dia 16? Porque depois da oficialização da candidatura, não há mais como trocar o candidato. Se uma operação policial acontece antes do prazo de registro, o partido ainda tem margem para substituir o nome. Depois está comprometido com aquele candidato, independente do que apareça. É uma armadilha de calendário. E a Polícia Federal conhece esse calendário tão bem quanto qualquer político. Nas pesquisas, Douglas Ruas aparece com 14,6% das intenções de voto, enquanto Eduardo Paes lidera com 54,2%. O palanque mais importante de Flávio no Brasil está em colapso, e as investigações ainda não terminaram. Se as investigações policiais no Rio de Janeiro são o problema mais visível da campanha de Flávio, o caso do Banco Master é o que pode ser mais grave em termos jurídicos diretos contra o candidato. O escândalo começa antes de Flávio. O Banco Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro, está no centro de uma investigação que pode custar 50 bilhões de reais ao Fundo Garantidor de Créditos, um esquema de fraude financeira de dimensões enormes. Políticos de vários partidos acabaram sendo investigados por conta de conexões com Vorcaro, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, mantinha relações com parlamentares, oferecendo dinheiro, viagens e vantagens em troca de favorecimento político. A conexão com Flávio ficou explícita quando veio a público um áudio atribuído ao senador cobrando Vorcaro por recursos para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia sobre Jair Bolsonaro. O valor acordado era de 134 milhões de reais, com 61 milhões já repassados. A PGR entendeu que esse repasse fazia parte da mesma lógica de troca de favores que caracterizou a relação de Vorcaro com outros políticos. O ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar se Flávio apresentou emendas parlamentares ou projetos de lei que possam ter beneficiado o Banco Master. A investigação foi aberta. E ela não está sozinha. Flávio também é investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, que já resultou em operações contra o Ciro Nogueira e outros. Mas o desenvolvimento mais recente é o que pode ser mais preocupante para Flávio em termos de consequências práticas. A Polícia Federal está avaliando acionar a Interpol para rastrear bens de Flávio Bolsonaro no exterior. Não a chamada difusão vermelha, usada para localizar pessoas procuradas, mas uma modalidade criada em 2025 para identificar contas bancárias, imóveis, investimentos e outros ativos mantidos em diferentes países. A medida está em análise e, segundo fontes ligadas à investigação, pode ser utilizada caso os mecanismos tradicionais se mostrem insuficientes. Interpol rastreando bens de um candidato à presidência. A menos de 2 meses do primeiro turno. E tem ainda a Operação Unha e Carne, deflagrada em dezembro de 2025 e coordenada pela Polícia Federal com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A investigação começou com a apuração de vazamento de informações sigilosas no Rio de Janeiro e foi expandindo. A quarta fase da operação apurou crimes de corrupção com 7 mandados de prisão e 23 de busca. O fio que começou num empresário de joias foi revelando conexões entre Flávio Bolsonaro, milícias cariocas e o Comando Vermelho. Isso não são acusações soltas numa postagem de redes sociais. São investigações com mandados judiciais, operações da Polícia Federal e relatoria de ministro do STF. Para entender o campo jurídico em que Flávio Bolsonaro está navegando, é preciso entender que não existe um único STF nessa história.
Existem dois ministros com agendas muito diferentes operando em paralelo, e isso cria uma dinâmica que confunde quem acompanha de fora. André Mendonça foi indicado ao STF por Jair Bolsonaro. É visto como alinhado a setores do bolsonarismo, e sua atuação em alguns casos tem sido usada para gerar ruído político útil para a direita. No caso do Banco Master, ele foi quem autorizou a Polícia Federal a aprofundar as investigações, o que parece contradizer a ideia de que seria um protetor do campo bolsonarista. Mas a lógica é mais complexa. Ele também autorizou a abertura de inquéritos para investigar o filho do presidente Lula, multiplicando as frentes de investigação contra o governo numa sequência que gerou manchetes repetidas na imprensa favorável ao bolsonarismo. Há um detalhe que praticamente não foi discutido publicamente. O delegado responsável pelo caso do Banco Master trabalha no mesmo gabinete que André Mendonça. A justaposição entre investigador e magistrado que havia sido levantada como problema grave no caso Lava Jato se repete aqui. Mas os setores da imprensa que se escandalizaram naquela época guardam um silêncio notável agora. Do outro lado está Alexandre de Moraes. Ele tem os inquéritos relacionados à tentativa de golpe de 2022. Tem a Operação Unha e Carne, tem os celulares apreendidos, incluindo o de Rodrigo Barcelar, descrito como uma bomba com potencial para explodir dezenas de investigações. E ele parece estar esperando. Esperando o quê? O timing certo. O momento em que uma operação produz o máximo de impacto eleitoral sem dar margem para substituição de candidatos ou manobras de última hora. O sistema judiciário brasileiro conhece o calendário eleitoral tão bem quanto os políticos, e os prazos importam. A eleição de 2026 é existencial para Alexandre de Moraes, de uma forma que poucas pessoas fora do Brasília entendem completamente. Se Flávio Bolsonaro chegar ao poder com um Congresso de direita, e o Congresso brasileiro sempre foi conservador, a sequência prevista por quem acompanha o campo bolsonarista de perto seria: cassação do mandato de Moraes, processo criminal e todos os desdobramentos que viriam a seguir. Carlos e Flávio chegaram a falar abertamente mais de uma vez que Jair Bolsonaro cometeu um erro. E que o erro não foi na gestão do país, não foi no relacionamento com o Congresso, não foi na resposta à pandemia. O erro, segundo eles, foi não ter conseguido dar o golpe. Quem afirma isso publicamente e chega ao poder com maioria legislativa não deixa o magistrado que conduziu as investigações dormir tranquilo por muito tempo. Chegamos a um ponto em que cada frente está convergindo para o mesmo espaço de tempo. As próximas 10 semanas. O tarifaço americano, que era para ser um troféu bolsonarista, está juridicamente ameaçado por dentro do próprio sistema americano, com 25 estados na justiça e um calendário que pode empurrar a resolução exatamente para a janela eleitoral do Lula. A vice-presidência de Flávio está em aberto há 10 dias do prazo final, com o nome preferido bloqueado por uma decisão partidária, que não tem como reverter sozinho. O palanque do Rio de Janeiro está em colapso, com aliados presos, investigados ou em vias de ser operados. O Banco Master avança. A Operação Unha e Carne avança. A possibilidade de Interpol avança. E Alexandre de Moraes, com um arsenal de provas já coletadas, parece estar esperando o momento certo para cada passo. Do outro lado, o Lula está em silêncio estratégico, esperando a janela eleitoral para transformar uma negociação diplomática num evento político de magnitude máxima. É a diferença entre resolver um problema e fazer um gol. Não existe como saber com certeza o que vai acontecer nas próximas semanas. Política tem surpresas. Investigações têm reviravoltas. Candidaturas que pareciam mortas ressuscitam,
Mas o que está claro é que a família Bolsonaro chegou ao momento mais crítico de sua trajetória política com múltiplas frentes abertas, sem os aliados que esperava ter e dependendo de um cenário internacional que não controla. O plano era simples: chegar ao poder, não cometer os erros do pai e fazer o que ele não conseguiu fazer. Só que para chegar ao poder, primeiro é preciso chegar à eleição. E cada dia que passa, esse caminho fica um pouco mais estreito. A giripoca vai piar, e ela raramente escolhe um bom momento para quem está no alvo.